Professora Glenda, obrigado por aceitar o convite. Né, o que é esse negócio de doula da morte? Eu estou curioso para saber. E a gente vai iniciar agora. Eu queria saber também, né, como é o trabalho da professora aí na Universidade Federal, você falar um pouquinho de você, para quem vai acompanhar tanto no Congresso como para o vídeo ficar registrado depois. Bem-vinda, viu? Obrigada, Fernando. Bem, meu nome é Glenda, como você já mencionou, Glenda Agra, eu sou enfermeira, sou psicóloga, também sou tanatóloga e doula da morte. Tenho doutorado na área de saúde e enfermagem, com foco em cuidados paliativos, e sou docente da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. E em Cuité eu tenho um núcleo de pesquisas que tratam sobre os estudos e pesquisas voltados para cuidados paliativos e tanatologia. E nesse grupo de pesquisa, eu conglomero linhas de pesquisas que tratam sobre as doulas da morte. E o que são as doulas da morte? As doulas da morte são colaboradores que podem estar auxiliando pacientes e familiares no processo de terminalidade e de luto. E as doulas da morte, elas realizam trabalhos clínicos direcionados aos aspectos biopsicossociais e espirituais dentro do processo de morte e morrer. Tá bom. Pelo que eu entendi, assim, você é professora da Universidade Federal pelo curso de enfermagem, e você tinha me falado que é doutora em enfermagem, né? E também é psicóloga. E eu tinha entendido antes, ficou uma dúvida para mim com relação a se o pessoal de enfermagem que teria essa possibilidade de atuar, né, como doula da morte. E eu vou te perguntar outra coisa, porque eu acredito que você, como presidente e representante do Brasil, né, das doulas da morte, você pode explicar um pouquinho melhor, não só o que faz a doula, que eu já entendi a questão do acompanhamento, mas se qualquer pessoa, por exemplo, uma representante de bairro, uma pessoa da sociedade organizada, ou então se é uma função exclusiva da enfermagem, ou como funciona essa questão? Quem é que pode ser doula da morte? E também aproveitando se existe possibilidade de ser um homem, né? A doula da morte é um homem. Bem, como eu já tinha falado para você, a doula da morte, ela é, ou ele é, né, é uma pessoa que é colaboradora dentro Uhum. do cuidado do processo de terminalidade. As pessoas que têm algum tipo de condição que limite ou ameace a vida, bem como o acompanhamento dessa família depois que o paciente vai a óbito. Não é necessário que uma doula seja uma enfermeira ou uma psicóloga. Eu tenho formação em psicologia e em enfermagem, mas já existem doulas que são advogadas, que são biólogas, que são veterinárias, que são fisioterapeutas, fonoaudiólogas e também artistas plásticas. Então, assim, não existe só a doula, ela não tem só um nicho de formação da área de saúde, né? Então, assim, ele, né, qualquer pessoa que tenha, né, assim, dentro de si o estado de presença para estar acolhendo o outro dentro do seu processo de sofrimento e da sua vulnerabilidade humana, que é o processo de morrer. Sim. Ficou mais claro agora, porque eu achava que era só enfermagem. Então, isso pode ser outra formação, né? Desde que a pessoa tenha essa possibilidade de acompanhar, tenha essa vontade, né? Mas Sim. também tem outra questão que eu tinha falado contigo já outro dia, que era isso como profissão é um trabalho que resulta da morte, né? Então, eu, quando fiz congresso, a gente falou antes que eu coloquei lá negócios relacionados com a morte, isso foi bastante criticado, porque a gente chama de mercado do luto, o mercado funerário. E falando no mercado da morte, também eu acho que chamar de doula da morte é uma quebra de paradigma para tentar vencer um pouco essa questão da palavra morte, né? E aí, E
né, eu acho que você me serve muito de contraponto, porque, por um lado, tem todo um mercado de acolhimento, de recepção, de cerimonial, e o pessoal que atende diretamente funerária que vai achar importante não machucar mais a pessoa, tratando termos muito fortes, mas por outro também tem a necessidade de quebrar um pouco de tabu e falar de um planejamento para um momento que tem que ser tratado com naturalidade, né? Não ser incentivado, mas que haja apoio, né, para que as pessoas procurem em vida diminuir essa dor que vai acontecer, que é certa, infelizmente, né? Mas eu queria perguntar para você, falando de financeiro, se existe uma tabela de referência, por exemplo, para fortalecimento das profissões em geral, considerando que essa é uma profissão nova, né? Aproveitar até te pedir para você dar informação de quando começou, onde começou, por que começou, como começou no Brasil e tal. Mas, assim, existe uma tabela referência já montada por você, né? E se muda, como é que funciona? Para a pessoa que quer trabalhar com isso, quanto que ela pode cobrar, né? Eu acho que no evento você vai dar mais detalhes de preço, mas seria bom você falar da tabela, se existe, por favor. Isso, você trouxe vários, na tua pergunta, você envolveu várias mini perguntas. Então, assim, existe Devagar, né, professor, devagar. o termo, na verdade, ele foi originado dos Estados Unidos, é o Death Doulas, né? Então, para o português, ficam doulas da morte. Na verdade, o termo é a forma, né, fonética de se falar, não é doula, é dula, né? Porque vem do latim, mas a gente termina que abrasileirando. Então, existem outros sinônimos, Fernando, para a gente também poder utilizar. Então, existem as doulas de fim de vida, as doulas de partida, as doulas de passagem, as parteiras da alma, as parteiras da morte. E o movimento ele começou em 1980 por Phyllis Feiler, que é uma assistente social dos Estados Unidos, que era também doula do nascimento, né? E ela observou que durante o processo de acompanhamento da gestante, no processo de parto e puerpério, a presença da doula, ela melhorava o binômio mãe e filho. E aí o que é que ela pensou? Será que podendo se estabelecer uma doula no movimento contrário à morte, também haveria esses benefícios? E aí foi quando ela cunhou o termo, né, doula da morte, e ela começou a estudar e trazer para o hospital em que ela trabalhava esse movimento. E esse movimento foi crescente, ele é muito crescente nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido, né, que é o berço dos cuidados paliativos. E no Brasil, esse movimento é bem recente, ele começou em 2018 com a primeira empresa, né, que forma doulas da morte no Brasil e na América Latina, que é a Amortecer, da qual eu fui aluna. Então, o que é que acontece, Fernando? As doulas elas estavam sendo formadas e em vários estados do Brasil, mas ela não existia uma articulação entre elas. Então, enquanto professora, eu fiz um projeto guarda-chuva, e um desses projetos guarda-chuva era justamente uma pesquisa qualitativa com essas doulas da morte do Brasil. E o que elas mencionaram como resposta a um dos objetivos era a necessidade de unir essas doulas e criar uma associação. Então, na verdade, a associação que está, né, sobre a minha liderança, minha presidência, né, de forma pro tempore, ela veio justamente em resposta a esse pedido dessas doulas. Então, o movimento ele é recente, na parte educativa, né, porque começou em 2018, e agora, em 2023, a gente criou essa associação. Na associação, nós temos, sim, uma tabela de honorários que se baseia justamente nos valores relacionados às tabelas de honorários de todas as profissões, porque a maioria das doulas, elas têm uma primeira graduação, e a gente fez uma média dos atendimentos domiciliares e de todos os procedimentos que esses profissionais eles realizam com seus pacientes em domicílio.
Então, a partir disso, nós fizemos um estudo mercadológico a partir de cada estado e fizemos uma média para tentar e atingir a média brasileira, Aham, independente do estado. Então, esses valores eu posso dar um spoiler aqui, mas eu vou mencioná-los lá no Congresso. tá bom. Não, bem contente eu fico, porque é uma demanda, né, eu acho, social sendo trazida por uma pessoa acadêmica, e a gente faz muita pesquisa e, às vezes, demonstrar como isso afeta diretamente a sociedade é muito difícil, né? Esse vídeo ele está sendo feito muito mais no objetivo de esclarecer e de pensar que a gente pode unir essas duas áreas, né, para discutir também essa formação de preço, porque existe um problema muito sério da falta de valorização profissional quando a gente chega num nível de especialização e a pessoa diz assim, ah, mas para que eu vou pagar isso e não se planeja, né? Então, acho que vocês também poderiam alcançar até outras discussões que vão para a linha de planejamento financeiro, para o caso da doula, na questão de maternidade, vocês falando com relação ao seguro também. Então, tem muitas questões muito delicadas. Eu acho que a parte financeira é uma parte importante, né, que serve até para proteção da gente. Muitas vezes eu acho que o risco que o profissional corre é por falta de orientação, por falta de profissionalismo. Então, quando você abre uma associação, nesse caso, que você está liderando, eu acho que tem duas partes aí. Tem tanto a parte de defender o profissional que vai trabalhar com isso, como defender a sociedade, mostrando que tem regras que têm que ser cumpridas para que aquela pessoa se diga uma doula, né? E trabalhe como profissional autônoma de maneira respeitosa. Então, eu acho que a minha proposta contigo mais é atrair os estudantes que tiverem interesse de tocar na questão financeira, a gente tratar isso como um modelo de negócio. Eu acho que assim como funerária, venda de flores, acompanhamento, alimentação, a doula apareceu no Congresso como um dos negócios que resultam do momento da morte, né? E vai ser um prazer ter você aqui nesses dias. Eu quero agradecer. Se você quiser colocar o seu, tanto o seu contato como as suas últimas publicações, que eu já vi que são bastantes aí que você tem publicado nessa linha, aqui como comentário desse vídeo, e a gente avançar com o projeto de pesquisa entre a Federal de Pernambuco e a Federal de Campina Grande, né? Que eu acho importante, tá bom? Para finalizar, assim, que eu poderia mencionar o seu comentário, né, que né, surge como até como uma proposta de assim viabilizar outras pesquisas, fazendo parceria não só com as nossas universidades, a Universidade Federal de Campina Grande e a do Pernambuco, mas também fazer parcerias fora, né? Eu tenho contato com doulas da morte que trabalham no St. Christoph Hospice, né, no Reino Unido, que é considerado o hospital padrão ouro em cuidados paliativos e cuidados em fim de vida, né? E Uhum. também eu tenho um contato com uma professora que também é doula da morte em Portugal. Então, assim, a gente pode, né, ter um estreitamento desses vínculos, né, assim, fazer, né, tentar fazer pesquisas multicêntricas nessa área. Algumas das minhas pesquisas, elas também são de caráter de tecnologia educacional, né? Então, assim, observando que uma das grandes problemáticas no entorno da morte é a comunicação da morte para crianças, né? Então, eu orientei 2 trabalhos na construção de uma história em quadrinhos para crianças, para auxiliar, inclusive, pais, professores, e profissionais da área de saúde, de como comunicar a morte para a criança, e também uma cartilha educativa que mostra todas as dimensões e os cenários que as doulas da morte podem atuar. Inclusive, assim, as pesquisas elas já foram aprovadas, inclusive já estão publicadas também em revistas indexadas internacionais e que podem também favorecer ao público do Congresso. Em se tratando
associação brasileira, a universidade ela vem justamente para fortalecer esse comitê científico, né? Para deixar com que esse movimento seja o mais científico, com rigor metodológico, na aparência, na transparência do processo de trabalho da doula, né? E a gente observa que é um grande segmento, porque enquanto doula nós entramos em contato com a família nesse processo de vulnerabilidade, que é a morte. Muitas vezes o que acontece são familiares que ficam em exaustivo sofrimento emocional, porque acompanham todo o processo de morte durante alguns meses, e a gente pode também estar realizando esse trabalho prático, que a gente menciona, e não clínico, a depender da formação da doula, com a agência funerária. Então, a gente também, né, maneja toda essa parte administrativa, né, de estar entrando em contato com o médico, pegando a certidão, a declaração de óbito, indo lá no cartório, entrando em contato com a agência funerária para organizar todos os trâmites, né, relacionados aos rituais de despedida. E no meu caso, que também, né, estou terminando meu curso de tanatopraxia, né, poder realizar todos os procedimentos de cuidado com o corpo, né? Então, a doula da morte surge como a gente chama assim, Fernando, como essa liga, né, que está ajudando tanto a equipe multiprofissional lá no hospital ou no domicílio, mas também essa liga que está dando e tecendo essa amorosidade no final de vida dessa pessoa junto com as empresas funerárias. Então, as famílias ficam mais fortalecidas nesse sentido. Pelo menos é o que nós observamos pelos discursos das doulas da morte que acompanham até o sepultamento. Eu acho extrema importância a sua participação. É um tema muito polêmico, né? Alcança também demais essa área da saúde. E novamente, a gente falando aquela questão de ter um espaço na universidade para tratar sobre um tema que é tabu. E também é tabu falar de dinheiro, falar dessa organização, né? O dinheiro acaba sendo também a questão financeira, o investimento nisso, política pública para que isso não seja um serviço a gente vai dizer, né? Tão exclusivo somente para quem tem acesso, então não pode ser um serviço de difícil acesso, até porque as pessoas já são excluídas, ainda chega no momento da morte também sofre a exclusão por não ter um serviço público que alcance isso também. Então, minha área é planejamento e finanças públicas, e aí nesses aspectos todos a gente coincide, vai ser bacana poder acompanhar a sua apresentação. Eu acho que só agradecer de novo, encerro por aqui. E chega de dar spoiler, senão o pessoal não vai Isso. querer assistir. Tá bom, Tá obrigado. bom, Fernando. Um Muito abraço, obrigada tá? Até também. breve. Até breve.